Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Valeu por vocês estarem assistindo essa aula. Não esqueçam, aproveitando, de dar aquele joinha, se inscrever no canal e, mais importante, compartilhe esse vídeo para que as outras pessoas consigam assistir essa aula. Valeu? Bom, hoje nós vamos falar sobre campo visual no espelho plano e translação de espelho plano. Beleza? Vem comigo, hein? Aqui, ó, campo visual está dentro desse assunto que é ótica geométrica e translação de espelho plano que está dentro também da ótica geométrica. Tudo isso é sobre espelho plano. Nós já falamos que espelho plano é toda a superfície plana bem polida que reflete a maior parte da luz incidente. Então aqui eu tenho, ó, um espelho plano. Não esqueçam, aqui onde tem o risquinho é a parte do espelho que não reflete a luz. Então a parte refletora é a de cima. Aqui eu tenho um observador olhando para o espelho. Então olha só, como esse observador não está exatamente embaixo do espelho, eu prolonguei o espelho aqui, mas eu não aumentei o espelho, hein? Eu apenas prolonguei o espelho. O tamanho do espelho é só esse daqui mesmo. O campo visual depende de algumas coisas. O campo visual depende do tamanho do espelho, depende da posição do espelho e depende da posição onde se encontra o observador. Então aqui eu tenho o observador, o espelho plano. Como esse observador não está embaixo do espelho, eu prolonguei o espelho. A primeira coisa que você tem que fazer para determinar o campo visual de um espelho é achar a imagem do observador. Como nós já vimos que a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre a imagem e o espelho, eu já desenhei a imagem aqui embaixo, ó. Então, o observador está aqui, desenhei a imagem do observador aqui, mesma distância. Depois que você fez isso, aí fica muito simples. Olha aqui. Depois que você achou a imagem do observador, não esqueçam que o espelho é delimitado daqui a aqui, ó. Esse é o tamanho do espelho. Quanto maior é o espelho, maior é o campo visual. Então, depois que você achou a imagem, você traça, ó, da imagem do observador, você traça uma reta no primeiro ponto do espelho, ó. Então daqui, só para ficar maior, aqui, ó, vou riscar aqui, ó, daqui atrás eu vou tracejar até chegar na imagem, ó. E a mesma coisa eu faço daqui até o outro extremo do espelho, ó. Daqui para lá, ó. Aqui é reta cheia, aqui eu vou tracejar até aqui. Eu só vou prolongar um pouquinho mais esse daqui porque ficou pequeno. Aqui está. Então vejam que esse raio de luz aqui, ó, é aquele raio de luz que sai do objeto, que é o observador, bate aqui e vai para lá, ó. Olha aqui. Sai daqui. Olha, o raio de luz saiu aqui, bateu e refletiu. Esse raio aqui, ó, é outro raio que sai do observador, ó, que é o objeto. Bate aqui. Mas na realidade, esse sentido aqui não é esse. Mas nem precisa desenhar isso, mas é assim, ó. Esta imagem aqui, o que acontece? O objeto está por aqui. O observador está vendo alguns objetos que estão aqui. Então, o raio de luz sai do objeto, bate no espelho, reflete e chega no olho do observador. A mesma coisa aqui. Aí, ó. Então, esta região aqui, ó, esta região aqui é a região que nós chamamos de campo visual do espelho. Ou seja, qualquer objeto dentro dessa região aqui será visto pelo observador por reflexão. Então aqui, ó, nós chamamos de campo visual. Então,
Basta você achar a imagem do observador, tá aqui, e traçar uma reta aqui, ó, nos dois extremos do espelho. Esta região já é o campo visual. Esse raio de luz aqui e esse daqui eu fiz só para ficar bonitinho, mas o campo visual é feito só desse jeito, ó. Acha a imagem e traça uma reta nos dois extremos do observador. Tranquilo, né? Campo visual, bacana. Agora aqui, ó, translação de espelho plano, ou seja, transladar, eu vou deslocar o espelho plano, rotacionar e girar o espelho, eu vou transladar, deslocar ele lateralmente. Aqui eu tenho um objeto que está fixo, esse espelho está aqui, ó, nesta primeira posição, por isso eu chamei espelho 1, ou seja, o espelho na primeira posição dele. Vejam que, se esse objeto está fixo, existe uma distância entre o objeto e o espelho na posição 1, que eu vou chamar de x. Nós já sabemos que a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e sua imagem. Então, a imagem deste objeto por esse espelho está aqui, o que eu chamei de I1, cuja distância é igual. Agora, o que eu fiz? Eu peguei esse espelho que estava na posição 1 e desloquei para lá, ó, por meio de uma velocidade, ó, velocidade do espelho. Aí, ó, desloquei esse espelho para lá. E esse espelho sofreu um deslocamento, ó, que eu vou chamar de DE, ou seja, deslocamento sofrido pelo espelho. Agora, esse espelho está na posição 2. Vejam que se esse objeto está fixo, ele está a uma nova distância, ó, uma nova distância do espelho 2, que eu vou chamar de Y. E, claro que nós sabemos que a distância entre o objeto e o espelho na posição 2 tem que ter a mesma distância do espelho 2 da sua imagem. Então, aqui está, ó, a imagem na posição 2 do espelho, que eu chamei de I2, cuja distância é a mesma. Então, vejam que, quando eu desloquei o espelho de uma distância, vejam que a imagem também se deslocou de uma determinada distância. Então, essa distância, ou seja, esse deslocamento sofrido pela imagem, eu vou chamar de DI grandão. Ó, D, deslocamento do espelho, e DI, deslocamento da imagem. Eu só botei um maiúsculo e um minúsculo. Então, vamos ver qual é a relação entre esse deslocamento do espelho e esse deslocamento da imagem. Olhem só. Para eu saber quanto mede esse DE, tá vendo que essa distância aqui é Y, essa é X. Se eu pegar o Y e subtrair de X, eu tenho DE. Então, eu vou fazer assim, ó. Y menos X, ó, Y menos, ó, Y, que é isso aqui, menos X é, ó, o Y menos X vai dar DE. Então, DE é igual a Y menos X. Para eu descobrir o DI, ó, o DI, eu vou pegar tudo isso, que é 2Y, e subtrair de 2x, eu encontro o DI. Então, o DI, ó, vai ser 2y menos 2x. Olha que bacana aqui, ó. Se eu colocar em evidência o 2 aqui, vai ficar DI é igual a 2 em evidência que multiplica y menos x. Mas eu sei que y menos x é DE. Então, DI vai ser igual a 2 vezes DE. Então, olha só, se o objeto estiver fixo, toda vez que eu deslocar o espelho de uma certa distância, a imagem vai se deslocar do dobro. Isso é muito importante. Aqui, ó, quando o espelho sai daqui e chega aqui, no momento que ele chegou aqui, a imagem chegou aqui. Ou seja, o tempo que o espelho leva para chegar aqui é o mesmo tempo que a imagem leva para chegar aqui. Mas como as distâncias são diferentes, isso significa que a velocidade vai mudar. Ou seja, se o tempo é igual e as distâncias são diferentes, significa que a velocidade com que a imagem se desloca também
é o dobro da velocidade com que o espelho se desloca. Por que isso? Porque se o tempo é o mesmo e a distância é o dobro, é claro que a velocidade tem que ser o dobro. Então, toda vez que o espelho se desloca de uma certa distância, a imagem vai se deslocar do dobro. Isto por quê? Porque a velocidade da imagem também será o dobro da velocidade do espelho. Beleza? Então, está aqui, ó, campo visual, translação de espelho plano. Agora vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós falamos. Então vamos ao exemplo. Aqui, ó. Um observador O. Esse daqui é o observador O. Aqui está o observador O. Está olhando para um espelho plano E. Está aqui o espelho plano E. Quais desses pontos numerados ele consegue ver por reflexão no espelho? Nós já falamos que um observador, olhando para o espelho, só consegue ver a imagem por reflexão se estiver dentro do campo visual. Então, a primeira coisa que você faz, o observador está aqui, encontra a imagem. Não esqueçam que a distância entre o objeto e o espelho é a mesma distância entre imagem e espelho. Depois que você determinou a imagem do observador, é aquilo que eu comentei. É só traçar uma reta da imagem do observador aos extremos do espelho. Então está aqui, ó, olha. Aqui está. Do outro extremo a mesma coisa, ó. Lá está. Eu vou só prolongar esse daqui mais um pouquinho. Aí está. Ó. Então, esta região que está aqui, ó, esta região aqui, ó, é o campo visual do espelho. Ó. Tudo que tiver aqui, esse observador consegue ver por reflexão no espelho. É claro que o raio de luz que sai de cada objeto aqui, ó, bate no espelho e chega aqui. Bate no espelho, reflete, chega aqui. Mas não precisa desenhar isso. O importante é, esta região aqui é o campo visual do espelho. Então, quais pontos numerados ele poderá ver por reflexão no espelho? Resposta, ó, resposta, 2 pontos. Ele consegue ver 3, 4, 5 e 6. Ou seja, o 1, 2 e o 7 ele não consegue ver. Tranquilo, né? Bem simplesinho. Agora vamos ao segundo. Ó, um espelho plano vertical desloca-se com velocidade de módulo 6 metros por segundo, afastando-se dessa pessoa que está fixa aqui, ó. Determine o deslocamento da imagem da pessoa, considerando que o espelho se deslocou de 30 centímetros. Então, olha aqui, deslocamento do espelho, 30 centímetros. Ele quer saber qual é o deslocamento sofrido pela imagem. Nós já vimos que quando o objeto é fixo em relação ao solo, o deslocamento sofrido pela imagem é o dobro do deslocamento sofrido pelo espelho. Então, DI é igual a 2 vezes 30, ou seja, deslocamento sofrido pela imagem é 60 centímetros, bem simplesinho. Então, se o espelho se desloca de uma distância, se o objeto está fixo, a imagem se desloca do dobro. Aí ele pergunta no item B, o módulo da velocidade da imagem da pessoa em relação ao solo. Se esse espelho está se deslocando em relação ao solo com velocidade de módulo 6, e a distância da imagem é o dobro da distância percorrida pelo espelho, então a velocidade da imagem também será o dobro da velocidade do espelho. Aí nós temos aqui, ó, velocidade da imagem igual a 2 vezes, em relação ao solo, o espelho se desloca com velocidade 6. Então, a velocidade da imagem em relação ao solo vai ser o dobro da velocidade do espelho em relação ao solo, ou seja, 12 metros por segundo. É claro que ele poderia pedir aqui
Qual é a velocidade da imagem em relação ao espelho, não em relação ao solo simplesmente, mas aí o esquema é o mesmo, não muda nada. Meninos, é isso que eu queria passar para vocês. É isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha facilitado a vida de vocês aí. Aproveitando, não esqueçam de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para me ajudar. Valeu, galera!